A poucos passos do altar, com os olhos fixos na mulher que prometeu amá-lo para sempre, ele sabia que aquela seria a última vez que a chamaria de meu amor. Tudo estava pronto. O vestido branco, a decoração impecável, quase 100 convidados sorrindo, até que ele pegou o microfone. Mas eu tenho medo de passar o resto da minha vida com você, ele disse, e o salão ficou em silêncio. Ela congelou. Uma lágrima rolou antes mesmo que ele terminasse de contar. 2 dias antes do casamento, ela o traiu. Ele não só sabia, como tinha fotos, vídeos e a coragem que ninguém esperava. Enquanto ela tentava conter o choro, ele expôs tudo. Diante de familiares, amigos e padrinhos, ele destruiu a farsa com a mesma elegância com que ela destruiu a confiança dele. Ela achou que sairia impune, mas ele escolheu o lugar mais simbólico para dar a resposta que ela jamais esperava. Ela tentou ligar, mandou mensagens, implorou, mas ele não atende mais. Porque naquela tarde no altar, quem disse sim foi ele. Sim, para nunca mais aceitar migalhas. Peguei minha noiva traindo 2 dias antes do nosso casamento. Anunciei isso durante nossos votos e a deixei. Oi, pessoal. Não estou aqui para contar uma história que aconteceu há muito tempo ou da qual eu já superei. Estou aqui por causa de algo que está acontecendo agora. E preciso de conselhos com urgência. Vocês vão entender melhor depois que eu explicar a situação, mas, sinceramente, minha cabeça está uma bagunça total e eu preciso de palavras gentis e conselhos sensatos. É basicamente tudo o que estou pedindo agora. Porque estou numa posição horrível e não sei o que fazer. Vou direto ao ponto. Estou noivo neste momento e meu casamento está marcado para daqui a 2 dias. O nome da minha noiva é Luísa. E eu a conheci durante um estágio que fiz numa empresa em outro país. Eu não tinha planos de fazer nada além de me divertir enquanto estivesse no exterior, mas via ela com frequência no trabalho e, antes que eu percebesse, já estava gostando muito de passar tempo com ela. A partir daí, não foi nada estranho começarmos a sair com mais frequência. Ela começou a me ensinar várias coisas sobre o país dela e, depois, começamos a passar as noites juntos. Depois de alguns meses, percebi que estava apaixonado por ela, e não hesitei em dizer como me sentia. Naquela época, eu não tinha tido muitos relacionamentos, e me considerava um verdadeiro romântico. Não era cínico ainda, felizmente. Para minha sorte, ela sentia o mesmo por mim, e a partir daí começamos a namorar. As coisas correram muito bem, e quando terminei o estágio e voltei para casa, mantivemos um relacionamento à distância por pouco mais de 1 ano, até que ela veio para os Estados Unidos. Acho que foi uma opção relativamente fácil para nós, porque os planos dela já incluíam os Estados Unidos, e acabou sendo algo que funcionou bem naquele momento. E, antes que alguém diga que ela fez isso só por causa do passaporte, e eu tomei todas as iniciativas durante o meu estágio, então não foi como se isso tivesse sido arquitetado por ela só para casar comigo e conseguir um green card. Moramos juntos por 5 anos, até que eu decidi pedi-la em casamento, e foi lindo. Isso foi há alguns meses, e desde então passamos esse tempo planejando o casamento. Vai ser caro, como quase todos são, mas fizemos de tudo para economizar onde fosse possível. Nunca entendi o motivo de quase se falir como casal e depois começar a vida de casados do zero financeiro. Enfim, tudo isso é secundário, mas acho que é importante para dar contexto. Resumindo, vamos nos casar em breve. E eu estava muito animado com isso, ou pelo menos, eu estava. Agora é o momento em que explico o motivo de estar escrevendo tudo isso. A pior parte é que escrever isso aqui faz tudo parecer mais real, porque eu ainda não contei isso para ninguém. E tudo aconteceu no meio do trabalho e de todos os preparativos para o casamento. Luísa e eu estamos quase constantemente fora de casa. É realmente difícil acompanhar onde estamos durante os dias, embora deixemos claro o que planejamos fazer antes de sair e depois contamos um ao outro como foi o dia assim que voltamos. Foi no meio dessas agendas caóticas que ela pareceu encontrar tempo para ser infiel. A maneira como descobri foi até meio boba. Eu ia me encontrar com o buffet para discutir algumas mudanças no cardápio e experimentar algumas amostras, e ela tinha confiado em mim para fazer isso. Enquanto isso, ela disse que ia fazer a última prova do vestido. É importante mencionar que nós dois deveríamos ir ver o confeiteiro alguns dias depois disso. Foi exatamente por isso que fiquei confuso quando, ao sair do local do buffet e passar pela praça onde ficava a confeitaria, vi o carro dela estacionado lá. Estava simplesmente no meu caminho, e tive a sorte de ver o veículo dela entre os outros estacionados. Fiquei confuso, então entrei na praça e liguei para ela. Obviamente havia outros comércios ali, então eu não podia ter certeza de que ela estava indo ver o confeiteiro, mas não havia outra explicação que fizesse sentido. A primeira coisa que perguntei, depois das gentilezas, foi: e você está na confeitaria? Se ela dissesse sim, eu perguntaria se eu estava enganado quanto ao dia, mas ela disse não. Aquilo foi estranho para mim, porque não era apenas o mesmo modelo de carro, era literalmente o dela. Eu nem sei como pensei tão rápido, considerando que raramente tive motivos para duvidar dela. Então perguntei: você ainda está na loja de noivas? E ela respondeu que sim. Naquele ponto, eu só senti algo ruim. Quero dizer, nunca tive motivo para achar que ela me trairia, mas naquela situação simplesmente parecia errado. É difícil explicar porque não havia razão para ela mentir de forma tão casual,
e tenho certeza de que ela não fazia ideia de que eu sabia que ela não estava na loja de noivas. Fiz questão de tirar uma foto do carro dela estacionado lá e decidi estacionar o mais longe possível, mas ainda de modo que eu pudesse ver o veículo dela. Acho que só estava tão paranoico por causa de todas as histórias que li por aqui. Nunca senti que isso pudesse acontecer comigo, mas sabia que não custava nada tentar descobrir o que estava acontecendo. Parecia que eu estava sendo desconfiado de alguém que em breve seria minha esposa. Senti culpa por isso. Ela continuava me mandando mensagens como se estivesse tudo bem, e até mandou uma foto dela sentada na loja de noivas. Naquele ponto eu já estava me perguntando se talvez eu estivesse enganado. Eventualmente, depois de cerca de 1 hora, eu finalmente a vi indo até o carro, e vê-la de mãos dadas com o confeiteiro foi a confirmação que eu precisava. Senti um certo alívio por saber que minha desconfiança não era infundada, mas ao mesmo tempo uma sensação horrível ao perceber que eu não a conhecia tão bem quanto pensava. A pior parte é que, da primeira vez que vi o confeiteiro, percebi que ele era muito bonito, mas além dessa observação básica, nunca achei que tivesse motivo para sentir ciúmes. Agora está claro que eu teria me saído melhor se fosse um homem ciumento e inseguro, talvez isso a tivesse feito pensar 2 vezes antes de fazer o que estava fazendo. Eles estavam quase chegando ao carro quando me dei conta de puxar o celular e gravar. O vídeo ficou relativamente curto, mas foi o suficiente para identificar os dois claramente. Felizmente, ela entrou no carro e foi embora. Ele ficou olhando ela sair, depois voltou para dentro da loja. Fiquei muito tentado a confrontá-lo ali mesmo e descobrir o que estava acontecendo, mas percebi o quão estúpido seria tentar obter a verdade dele. Quer dizer, sei que bastaria um pouco de agressividade para ele ceder, mas eu não queria seguir por esse caminho caso eu estivesse enganado sobre tudo. Quando cheguei em casa naquela noite, tentei agir normalmente com a Luísa, mas, honestamente, eu não conseguia parar de encará-la, me perguntando quais outros segredos ela poderia estar escondendo. Faltavam literalmente 2 dias para o nosso casamento. Também tentei encontrar desculpas para ela. Tentei não fazer isso, mas meu cérebro fazia por conta própria, tipo, talvez segurar as mãos tenha sido algo platônico, talvez eu tenha visto errado, talvez ele estivesse apenas ajudando ela a atravessar o estacionamento. Pensei em todo tipo de coisa estúpida. No fim, fiquei ansioso demais para confrontá-la naquela noite. Ela percebeu que eu estava estranho, mas eu disse que eram os nervos por causa do casamento. Eu não queria confrontá-la porque parecia que eu estava prestes a arruinar algo que esperei anos para acontecer. Eu nem queria acusá-la, porque se eu estivesse errado, isso nos destruiria. Então, naquela noite no dia seguinte, não falei nada. Até hoje, o mesmo dia em que estou escrevendo isso. Como disse, nosso casamento é em 2 dias, e percebi que não posso adiar mais. Ela não é do tipo que é super protetora com o celular, então a primeira coisa que fiz foi pegá-lo quando ela não estava olhando e fui direto para a conversa com o confeiteiro. Era um lugar tão improvável para uma traição que ela nem se deu ao trabalho de esconder. Não tinha muita coisa, mas o suficiente. Mensagens como, vem logo, mal posso esperar para te ver de novo. Aquilo foi incrível. Estava me deixando louco ler aquilo e, naquele ponto, precisei confrontá-la. Fui até ela e disse que precisávamos conversar sobre algo sério. Não sei porquê, mas me irritou muito a resposta dela. Estou feliz por ter notado que algo estava estranho. Ela era a causa do que estava errado comigo. Então era irritante ela achar que eu era burro demais para saber o que ela tinha feito. Perguntei sobre o Marco, o nome do confeiteiro, e percebi que ela se assustou um pouco. Ela perguntou por que eu estava perguntando sobre ele, e eu disse que ela tinha ido vê-lo mais cedo naquela semana. Então era natural eu saber. Ela pareceu confusa. Disse que isso não era verdade, que só veríamos ele 2 dias depois. Mas eu disse que deveríamos manter o plano anterior do bolo, porque eu não queria vê-lo e nem que ela o visse. Disse que viu o carro dela lá, e ela tentou desviar, dizendo que era o carro de outra pessoa. Mas eu falei que literalmente parei ao lado e vi a placa dela. Ela parou de responder tão rápido a partir desse ponto, provavelmente porque percebeu que ia ter que pensar bem antes de responder. Pelo menos, foi o que imaginei. Ela disse que tinha passado lá para perguntar quanto custava o serviço de lavanderia da praça. Eu disse que ela literalmente me contou que ainda estava na loja de noivas quando perguntei. Ela respondeu que a lavanderia não era a única coisa que foi fazer lá, supostamente, ela tinha ido resolver a logística de uma surpresa para mim, e por isso tinha mentido, que, na verdade, nem foi a lavanderia. A tal surpresa era para cobrir todas as mentiras. Lembro que não consegui evitar sorrir e balançar a cabeça naquele momento, porque ela não sabia que eu tinha visto ela de mãos dadas com o confeiteiro, e não sabia que eu tinha visto as mensagens. Então revelei a primeira parte da informação. Perguntei por que ela estava de mãos dadas com o Marco naquele dia. Essa era a surpresa que você estava planejando para mim? Você tá dormindo com o Marco? Ela começou a tremer visivelmente. Foi aí que percebi, de verdade, que não havia desculpa para tudo que eu tinha visto. Era exatamente o que eu achava, e aquilo me destruiu. Ela tentou dizer que não estava dormindo com ele, mas só conseguiu balbuciar. Pelas histórias que li aqui, esperava que ela fosse muito mais defensiva. Mas era evidente que a peguei completamente de surpresa, e ela não tinha nem força de vontade para tentar salvar a situação. Eu tinha tanta coisa para dizer naquele momento, mas me senti tão derrotado. Olhei para ela e, com raiva,
Perguntei como ela podia fazer algo assim faltando poucos dias pro nosso casamento. Ela apenas começou a chorar e a pedir desculpas, tudo entre lágrimas, o que me irritava ainda mais. Ela só repetia que sentia muito, de novo e de novo. Então saí e fui pro nosso quarto, só pra fugir daquilo. Fiquei lá sozinho por cerca de 1 hora antes de ela vir atrás de mim. Dava pra ver que ela passou todo esse tempo chorando. Quando entrou, esperei ela falar. Acho que ela esperava que eu falasse primeiro, mas obviamente não havia motivo algum pra isso. Eu queria que ela sentisse o maior desconforto possível. Eventualmente, ela falou e disse que queria se explicar. Eu disse pra ela falar, que eu estava ouvindo, e ela levou mais alguns minutos para dizer alguma coisa. Segundo ela realmente me traiu com o Marco, mas que não tinha intenção de que isso acontecesse. Disse que foi a primeira vez que me machucou assim e que aconteceu num momento de fraqueza. Ela sabia que, no momento em que se casasse, não poderia fazer nada do tipo, e que sentiu como se fosse seu último momento de empolgação. Não sei se ela achou que tudo aquilo faria eu perdoá-la, mas não chegou nem perto de causar esse efeito. Estávamos prestes a nos casar em 2 dias. Esse deveria ser o momento em que o amor por alguém está no auge. E mesmo assim, ela não viu problema em dormir com alguém que era praticamente um estranho. Ela estava buscando emoção, dias antes de se casar comigo, e só se importou depois que foi pega. Disse tudo isso pra ela. Dói demais. E eu realmente não sei o que fazer. Tem muito dinheiro envolvido nos planos do casamento. Algumas pessoas estão vindo de outro país só pra isso. Nem sei se consigo lidar com minha cabeça virando do avesso tão perto de algo que já estava me deixando ansioso. A atualização dela em meu casamento foi há alguns dias, e eu sei que só estou vindo aqui agora com a atualização, mas eu estava lidando com tanta coisa que não consegui voltar aqui antes disso. Tudo o que posso dizer é obrigado por todo o apoio que vocês demonstraram no meu post anterior. Eu realmente aprecio muito. Eu realmente quero encerrar essa saga da minha vida. Então vou fazer o meu melhor para passar rapidamente por tudo o que aconteceu. Sinto que escrever isso será um passo para enterrar tudo isso de vez. Posso pular direto para o casamento, porque tudo o que veio antes foi como esperado. Eu contei aos meus padrinhos o que ia acontecer, e essa foi a primeira vez que ouviram falar dos meus planos. Pedi a eles que não contassem a ninguém, e eles me garantiram que não contariam. Fizemos todas as coisas tradicionais até chegarmos ao ponto em que estávamos os dois no altar. Tive a ideia de fazer com que ela dissesse os votos primeiro, mas percebi o quanto eu não queria ouvir dela nenhum tipo de palavra romântica. Então, fiz do jeito tradicional e escolhi dizer meus votos primeiro. Fiz questão de olhar nos olhos dela por vários segundos antes, e me certifiquei de deixar o sorriso que eu vinha usando desaparecer completamente. Eu teria pensado que ela era clarividente, porque nos olhos dela eu quase tive certeza de que vi um reconhecimento, como se ela soubesse o que eu estava prestes a fazer, e ela estava claramente assustada naquele momento. Assisti enquanto uma lágrima escorria pela bochecha dela, e gosto de pensar que aquilo não tinha nada a ver com a cerimônia. Meus votos foram relativamente longos e começaram com aquelas bobagens de sempre sobre o primeiro dia em que a conheci, como ela mudou minha vida e todas aquelas coisas. Foi quando cheguei perto do final dos votos que havia escrito que comecei a ficar nervoso, mas me mantive firme e segui em frente. Diante do jardim, com pouco menos de 100 pessoas, eu entrei na parte do meu discurso com "e mais tenho medo de que eu não possa passar o resto da minha vida com você", e me lembro de ter ouvido suspiros audíveis. Ela parecia como se tivesse visto um fantasma, e naquele momento ela segurava o choro. Eu contei a todos que minha querida noiva havia me traído pelo menos 2 dias antes daquele dia. A plateia inteira começou a cochichar quando eu disse isso, e prometi a todos que havia provas em fotos e vídeos caso alguém duvidasse do que eu estava dizendo. Falei sobre como estava decepcionado com ela e como ela sozinha havia arruinado aquele dia para todos. Essa dor vai permanecer na cabeça das pessoas pelos próximos anos, ou meses, pelo menos. A partir daquele ponto, pedi a todos que se divertissem e comparecessem à recepção, já que já estava tudo pago. Não esperava que muitas pessoas fossem à recepção, mas elas foram. Sem passar muito tempo lá, decidi ir embora porque eu realmente não aguentava mais. Eu não queria que todos se divertissem, mas, de acordo com meus padrinhos, com exceção do meu padrinho principal, que foi me ver, eles realmente se divertiram muito. Houve uma pequena satisfação em saber que o dinheiro não foi desperdiçado. Nem preciso dizer que, desde o momento em que saí da recepção, Luísa tem me ligado quase sem parar, mas eu simplesmente não dou atenção porque ela não faz mais parte da minha vida. Sei que ainda vou ter que lidar com ela sendo um incômodo por mais algum tempo, mas esse é um preço pequeno a se pagar, e provavelmente vou bloqueá-la no final das contas. Escrever isso também me faz me sentir melhor, e tenho certeza de que essa será a última vez que terei que falar sobre tudo isso. Então, só quero agradecer a todos mais uma vez por serem uma comunidade tão incrível para homens como eu.